Olá, meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje iremos dar continuidade aos conteúdos de biologia que estão sendo revisados pelo livro de vocês. E hoje a gente vai trabalhar um assunto que não é desconhecido, né? Que é o conteúdo de divisão celular, o processo de divisão celular. Então, o que vocês entendem por divisão celular? Ao falar em divisão celular, a gente lembra de mitose e meiose. E é isso que a gente vai conhecer no decorrer das aulas, tá? O que é divisão celular? Divisão celular é um processo, ou seja, dividir significa duplicar. Então, é o processo pela qual uma célula se transforma em duas células filhas. Lembre que temos 46 cromossomos, tá? E essas células elas vão entrar em processo de divisão, que vão ser divididos em duas fases, mitose e meiose. E essas fases a gente vai conhecer ao longo do tempo, tá bom? Mas antes disso, tem uma perguntinha para vocês. Qual é a importância da divisão celular? Ou seja, a importância da divisão celular, como eu já falei para vocês, é um processo que ocorre nos seres vivos, em que uma célula, chamada de célula-mãe, ela vai originar duas ou quatro células contendo toda a informação genética da sua espécie. Então, as divisões celulares, elas são responsáveis pelo processo de regeneração. E, além do mais, ela serve para manter a vida dos organismos pluricelulares, para gerar essa vida. O processo de regeneração do zigoto, a qual passa por diversas duplicações celulares sucessivas, reposição de células mortas, ou seja, o processo de regeneração de diversos órgãos e tecido, como, por exemplo, o fígado, é uma célula de regeneração que a gente conhece bem, e quem é responsável é a divisão celular, tá? Agora, a gente vai conhecer as duas fases principais da divisão celular. A gente tem a mitose, que é responsável pela divisão do núcleo, e a citocinese, que é responsável pela divisão do citoplasma. E temos também a intérfase, que é o processo inicial para a gente conhecer um pouco sobre a mitose e a meiose. Esses conteúdos são de suma importância para o estudo de vocês do Enem, tá bom? Então, a gente tem todo esse processo para ser estudado. O que seria a primeira fase que a gente vai trabalhar, que é a intérfase? A intérfase, gente, nada mais é do que um estágio de repouso, ou seja, o pontapé inicial para dar início ao processo de divisão celular. Representa 90% do tempo de duração, né, de um comando da célula. É o estágio de trabalho e de execução de todas essas células, ou seja, é o início que vai dar o crescimento das células, a duplicação dos cromossomos. Então, assim que vocês ouvirem falar em intérfase, vão lembrar início da duplicação dos cromossomos. Dentro da intérfase, a gente tem basicamente 4 fases. A fase G1, que é a fase indicada na cor amarela, que é responsável por dar todo esse crescimento aos cromossomos, tá? E ao material genético. A fase S, identificada pela cor lilás, é quando o DNA ele inicia o seu processo de replicação. A fase G2, indicada pela cor verde, prepara a divisão celular, ou seja, já está no estágio final. E a fase M é o início da divisão da mitose. As fases do ciclo celular, elas estipulam um horário nesse processo de divisão. Então, perceba que esse processo de divisão, ele é extremamente longo, principalmente na intérfase. Na fase G1 dura 12 horas, na fase S dura 8 horas, na fase G2 dura 4 horas e na mitose dura basicamente 1 hora, tá? Então, a gente vai conhecer um pouco agora sobre a intérfase novamente. A intérfase é aquela etapa, gente, que é compreendida por meio de duas divisões, em que uma célula cresce e prepara a outra para o processo de divisão. Já a mitose, não. A mitose é a divisão propriamente dita, ou seja, em que uma célula
vai originar uma célula mãe, vai originar duas células filha pela divisão de um núcleo, chamado de cariocinese ou mitose. Ou seja, o processo de mitose é o que exemplifica a divisão celular de forma correta. A gente vai conhecer agora as fases muito conhecidas da mitose. Temos 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. É de suma importância a gente entender essas fases na sequência, tá? E tem até uma frase bem conhecida que eu coloquei aqui para você. Promete a Ana telefonar. O que seria basicamente a mitose? A mitose é quando uma célula mãe com 46 cromossomos vai dar a mesma quantidade de cromossomo para suas células filhas, ou seja, consideradas diploides. O que seria isso? A mitose nada mais é do que um processo, igualmente de transferência da mesma quantidade de cromossomo. E elas são chamadas de células somáticas porque ela possui essas células do corpo. A gente vai conhecer basicamente cada uma delas. Então, a mitose propriamente dita, ela é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide dá origem a 2 células geneticamente idênticas à célula mãe, ou seja, a transferência da quantidade de cromossomos é a mesma. É um processo de multiplicação da célula que se caracteriza por uma duplicação cromossômica e uma divisão celular. E o resultado é que as células filhas possuirão o mesmo número de cromossomos, ou seja, a mesma quantidade que a mãe tem, ela transfere para as células filhas dela, tá? Qual o tipo e o período de duração desse ciclo? Existem algumas diferenças, quanto à duração desse ciclo, tá? Mas o ciclo ele dura basicamente 12 horas em tecidos de mamíferos, com crescimento muito rápido. Isso é de suma importância para vocês ficarem atentos a questões do Enem, e 24 horas em outros com crescimento mais lento. Então, de todas as fases que compõem o ciclo, a fase G1, presente aonde? Na intérfase, é a mais variável na maioria das células. A gente vai conhecer agora um pouco sobre a intérfase. Mais uma vez, o que é a intérfase? Processo que dá início ao estado de divisão celular, composta basicamente por 3 fases: G1, S e G2. G1, presença do DNA constante. Fase S, início da duplicação do DNA. E G2, o processo que dá início ao estágio da divisão celular conhecida como mitose. Mais uma vez, fase G1, intensa síntese de RNA e proteína, aumento do citoplasma. Fase S, início da duplicação do DNA e síntese proteica. Fase G2, pequena síntese de RNA e proteínas, tá? Eu acho que deu para vocês compreender basicamente o que é essa intérfase, tá? Ou seja, o processo que dá início à divisão celular dos seres vivos. A gente vai ver agora de forma esquematizada todo o processo de início da intérfase, tá? Processo em que o cromossomo ele começa a se condensar e o centríolo ele começa a se duplicar, ou seja, vai iniciar um processo de duplicação dos cromossomos nessa região. Então, a gente consegue perceber basicamente que os cromossomos eles estão se condensando e os centríolos, que é aquela região lateral, ele está começando a se duplicar, ou seja, se formar em 2, tá? A gente vai ver agora uma outra imagem para vocês entenderem melhor. Essa imagem é a forma espirilada, ou seja, a fase mais longa que é a fase G2 da intérfase. G1 e G2, tá? Fase S também. Então, essa fase é o processo de toda a bagunça do cromossomo até ele dar início ao seu processo de duplicação do DNA. Gente, esse conteúdo ele é muito expositivo, então a gente consegue compreender melhor com aspectos de imagem, como eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, a gente vai conhecer a prófase.
A prófase, gente, é a fase mais longa da mitose. O que acontece com a prófase? O nucleolo e a carioteca, elas vão se desaparecer, a cromatina vai se condensar e vai virar cromossomos, e pares de centríolos vão se dirigir para polos opostos da célula. Ou seja, é na prófase que vai formar o fuso acromático. Aqui na imagem eu mostrei para vocês. Todo o processo de desorganização vai começar na prófase. Essa imagem, ela indica basicamente todas as fases da prófase, da metáfase, da anáfase, e a gente vai conhecer um pouco também sobre ela. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre a metáfase. A metáfase, ela é mais fácil de ser identificada por imagem, porque é quando os cromossomos eles se localizam na placa equatorial, ou seja, em uma sequência no meio da divisão celular. Esses cromossomos se localizam nessa placa equatorial devido à sua distribuição de formação genética. Então, todas as vezes que vocês verem os cromossomos alinhados no meio de uma célula, a gente diz que é a etapa da metáfase. Na metáfase, a gente tem presença de fibrilas cromossômicas e fibrilas contínuas. Temos também presença de cromossomo dispostos no plano equatorial da célula. Perceba que até nessas imagens a gente consegue identificar a presença desses cromossomos aliados, ou seja, um atrás do outro, numa sequência equatorial, seguida em uma sequência, tá? Então, esses cromossomos eles estão bem individualizados e extremamente condensados. Então, essa fase ela é muito adequada, gente, para se fazer contagem. Já na anáfase, ocorre o quê? A separação dos cromossomos filhos, ou seja, os cromossomos filhos, eles vão se afastar para polos equatoriais da célula, ou seja, para polos opostos. Perceba que de um lado um cromossomo está ficando e o de outro, o cromossomo se dispõe para o outro lado. Então, esse afastamento dos cromossomos para a região equatorial da célula, a gente chama de anáfase, tá? A gente vai ver aqui por meio da imagem como que ocorre esse processo de separação da anáfase. Ó, a gente percebe a formação do fuso acromático, né, e dos asteres, que é justamente essa questão do afastamento dessas células, tá, ou desses cromossomos que vão se direcionar para polos opostos da célula. Então, a gente tem esse trabalho também que a gente pode identificar que a anáfase faz, tá? É uma divisão longitudinal dos centrômeros, em que os cromossomos filhos vão migrar para polos opostos das células, sendo orientados sempre pela fibra de fuso. E a telófase, gente, que é a última fase da mitose, é responsável pelo quê? Pelo desaparecimento das fibras de fuso, a organização da carioteca e do nucleolo, descondensação dos cromossomos, fim da cariocinese e o início da citocinese. Então, na imagem, a gente consegue identificar que os cromossomos eles começam a desdobrar em filamentos, ou seja, volta todo o percurso da divisão celular para dar início a uma nova divisão. Então, a telófase é como se fosse o início de tudo isso. Cromossomos atinge, né, os polos, tem desaparecimento do fuso mitótico, reorganização da membrana nuclear, descondensação dos cromossomos, reaparecimento do nucleolo. Então, tudo que acontece na prófase, na telófase, acontece ao contrário, tá? É isso que eu quero que vocês identifiquem. Na próxima aula, a gente vai conhecer sobre a meiose 1 e 2. Tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Deixo mais uma vez essa imagem aqui para vocês lembrarem de todas as fases da mitose que a gente estudou, desde a intérfase até a mitose, tá? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.